Preparados para mais uma treta entre a Sony e a Marvel? Parece que o universo do Homem-Aranha está mais agitado do que nunca, e não é por causa dos vilões de Nova York desta vez. Pegue sua teia e se prepare para mergulhar nessa confusão entre duas gigantes do entretenimento. Será que teremos um Homem-Aranha 4 ou vamos ficar só na expectativa? Vamos desvendar essa teia juntos. O início da saga. Tudo começou lá em 1999, quando a Sony Pictures adquiriu os direitos cinematográficos do querido herói aracnídeo, o Homem-Aranha. Desde então, tivemos uma montanha-russa de emoções, com altos e baixos nas adaptações do amado personagem dos quadrinhos. Mas a grande reviravolta veio em 2015, quando a Marvel Studios, sob o comando da Disney, e a Sony Pictures Entertainment anunciaram uma parceria inesperada. Os fãs foram à loucura. Finalmente, veríamos o Homem-Aranha se juntando ao universo cinematográfico da Marvel, CMCU. Com Tom Holland encarnando o papel do nosso querido Peter Parker, foi uma explosão de alegria para os fãs de quadrinhos em todo o mundo. Um conto de sucesso. A colaboração entre a Marvel e a Sony provou ser um sucesso estrondoso. Filmes como O Homem-Aranha e De Volta ao Lar e O Homem-Aranha de Longe de Casa arrecadaram bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. A química entre Tom Holland, Zendaya e o resto do elenco trouxe uma nova vida ao universo do Homem-Aranha, conquistando não apenas os fãs de longa data, mas também uma nova geração de espectadores. Com participações especiais em filmes como O Vingadores e Guerra Infinita e O Vingadores e Ultimato, o Homem-Aranha se tornou um dos pilares do MCU. A parceria entre a Sony e a Marvel parecia ser uma história de sucesso garantido e até que as nuvens escuras começaram a se formar sobre a cidade de Nova York. Problemas na teia. Apesar do sucesso mútuo, a relação entre a Sony e a Marvel nem sempre foi suave como a teia do Homem-Aranha. Em 2019, surgiram relatos de que o acordo entre as duas empresas estava em perigo. Os fãs entraram em pânico ao pensar que isso poderia significar o fim da jornada do Homem-Aranha no MCU. Os detalhes exatos do que aconteceu nos bastidores ainda são obscuros, mas parecia que a Sony estava pronta para levar o Homem-Aranha de volta para casa e seguir seu próprio caminho sem a ajuda da Marvel. Foi um momento de incerteza para os fãs, com muitos se perguntando se veríamos Tom Holland em um filme do Homem-Aranha sem o selo de qualidade da Marvel. A relação entre a Marvel e a Sony nem sempre foi tranquila, especialmente em 2019, quando a notícia de uma possível ruptura abalou os fãs. Na época, surgiram relatos de que o acordo de compartilhamento de direitos entre as duas empresas estava em perigo. A Sony, detentora dos direitos cinematográficos do Homem-Aranha, considerou levar o personagem de volta para seu próprio universo de filmes. Essa decisão teria sido um golpe duro para os fãs, que tinham se acostumado com a integração do Homem-Aranha no MCU. O personagem não apenas interagiu com outros heróis icônicos, como também foi fundamental para o enredo de filmes importantes, como O Vingadores, e Guerra Infinita e O Vingadores, e Ultimato. A luz no fim do túnel. Felizmente, como todo bom super-herói, o Homem-Aranha conseguiu dar a volta por cima. Após negociações intensas, a Sony e a Marvel conseguiram chegar a um novo acordo em 2019, garantindo pelo menos mais um filme do Homem-Aranha no MCU. Os fãs respiraram aliviados ao saber que Peter Parker ainda teria um papel a desempenhar na grande saga do universo Marvel. O filme que veio dessa renovação, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, foi um sucesso fenomenal. Não só consolidou o status do Homem-Aranha como uma das maiores franquias de super-heróis da história do cinema, mas também abriu as portas para uma nova era de possibilidades dentro do MCU. Felizmente, após negociações intensas, as duas partes conseguiram chegar a um novo acordo em 2019. Isso garantiu pelo menos mais um filme do Homem-Aranha dentro do MCU, trazendo um alívio imenso para os fãs. O filme resultante dessa renovação, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, não só foi um sucesso de crítica e bilheteria, mas também expandiu ainda mais o universo do herói e preparou o terreno para futuras aventuras. O que o futuro reserva? Agora, estamos nos perguntando o que vem a seguir para o Homem-Aranha.
Com o sucesso de O Sem Volta para Casa, é inevitável que a Sony e a Marvel estejam pensando no próximo capítulo da história de Peter Parker. No entanto, rumores recentes sugerem que a relação entre as duas empresas pode estar ficando tensa mais uma vez. Notícias nos bastidores indicam que as negociações para um Homem-Aranha 4 podem estar enfrentando alguns obstáculos. Enquanto a Marvel quer manter o Homem-Aranha dentro do MCU, a Sony parece estar mais interessada em explorar seu próprio universo de personagens da Marvel, como fez com o Venom e o Morbius. Essa diferença de visão poderia levar a outra ruptura na parceria entre as duas empresas? Os fãs estão começando a se preocupar com a possibilidade de vermos o Homem-Aranha ser arrancado do MCU mais uma vez. Será que teremos que lidar com outra separação dolorosa, ou as duas empresas serão capazes de encontrar um terreno comum mais uma vez? O que o futuro reserva? Agora, com a possibilidade de um Homem-Aranha 4 no horizonte, os fãs estão ansiosos para saber qual será o próximo passo para o herói. No entanto, surgiram rumores recentes sugerindo que as negociações entre a Marvel e a Sony estão enfrentando obstáculos novamente. Enquanto a Marvel está interessada em manter o Homem-Aranha dentro do MCU, onde o personagem pode continuar a interagir com outros heróis e fazer parte de histórias épicas, a Sony parece estar mais inclinada a explorar seu próprio universo de personagens da Marvel de forma independente. Essa diferença de visão pode criar uma nova divisão entre as duas empresas, levando os fãs a se perguntarem se veremos o Homem-Aranha sendo retirado do MCU mais uma vez. A incerteza paira sobre o futuro do herói, deixando os fãs apreensivos e ansiosos por mais informações. A esperança não morre. Apesar dos rumores sombrios, há motivos para otimismo. Tanto a Marvel quanto a Sony têm muito a ganhar mantendo o Homem-Aranha unido ao MCU. Os fãs adoram ver seus heróis favoritos interagindo e lutando lado a lado, e isso se traduz em bilheterias enormes para ambas as empresas. Além disso, o sucesso de O Homem-Aranha Sem Volta para Casa provou que há um apetite insaciável por mais histórias do Homem-Aranha no contexto do MCU. Os fãs querem ver como Peter Parker lida com as consequências dos eventos do último filme e como ele continua a crescer como herói. Apesar dos desafios enfrentados nas negociações entre a Marvel e a Sony, os fãs continuam otimistas de que um acordo será alcançado. Ambas as empresas têm muito a ganhar mantendo o Homem-Aranha no MCU, onde o personagem pode continuar a cativar o público e fazer parte de narrativas emocionantes e interconectadas. Além disso, o sucesso esmagador de Homem-Aranha Sem Volta para Casa demonstrou claramente o apetite do público por mais histórias do herói dentro do contexto do MCU. Os fãs estão ávidos para ver como Peter Parker evoluir como herói e como ele enfrenta os desafios que o aguardam no futuro. Enquanto aguardamos ansiosamente por mais notícias sobre o destino do Homem-Aranha no cinema, podemos nos confortar sabendo que, independentemente do que aconteça, o legado do herói continuará a prosperar, tanto dentro quanto fora do MCU. Ele é e sempre será o amigão da vizinhança que todos conhecemos e amamos. Então, vamos segurar firme na teia e aguardar o desenrolar dessa emocionante saga. Então, onde isso nos deixa? Bem, por enquanto, é difícil dizer com certeza. As negociações entre a Marvel e a Sony estão em andamento, e só o tempo dirá qual será o resultado final. Mas uma coisa é certa, os fãs do Homem-Aranha estão prontos para acompanhar cada reviravolta nessa jornada. Enquanto esperamos por notícias sobre o futuro do Homem-Aranha no cinema, podemos nos consolar com a abundância de conteúdo que já temos à nossa disposição. Desde os clássicos filmes da trilogia de Sam